Também era masoquismo a mais. Não é isso. Pelas nossas intervenções, e falo da Isabel, e ela falar eventualmente da minha, vê-se que a gente gosta de história. Mas já agora vou lembrar outra coisa sobre esta questão do Napoleão dominar, os ingleses dominarem, etc. Há uma frase sinistra também, que não é muito agradável para nós, do Palmerston, no Parlamento inglês, que a certa altura diz isto: Portugal must always be English. Conhece? Não, essa não. Essa também é famosa, ou seja, Portugal tem que estar sempre debaixo do domínio da Inglaterra. Não, como se viu, não pode ser de outra maneira. Enfim, é a história de um país periférico, independentemente dos nossos defeitos e das nossas qualidades, é a história de um país periférico e temos sofrido um bocado com isso. Beneficiamos bastante, ultimamente até um certo ponto, e agora estamos outra vez a sentir esse aperto. Enfim. E entramos por política, era aqui no planeta. O João continua com as perguntinhas. Não, eu há pouco não entramos pela política, mas entramos por outro lado, então. Porque há pouco o Zé Lázaro, quando começou a responder, começou por referir a contingência, lá está, de ser economista. E eu estava a pensar, a Isabel, além de escrever na área da história, escreveu muita coisa para crianças, é jornalista, preocupa-se com essas questões, e quando eu olhei para o Dona Maria II, para o conteúdo do livro, encontrei mais que uma vez referências, por exemplo, à questão da maternidade, com expressões como a barriguinha que crescia. Dificilmente encontraria isso, se calhar, num livro do José Norton. Onde é que eu quero chegar com isto? Até que ponto é que, apesar de serem romances históricos, nós encontramos maus autores? O economista, a jornalista que se preocupa com a infância e a adolescência. Gostava de vos ouvir falar um bocadinho sobre isso. Eu tenho uma escrita que talvez seja um bocadinho seca. E essa é pura formação profissional ou da minha formação. Eu costumo dizer que eu escrevo como se estivesse a fazer um exame para o qual estou muito bem preparado. Ou seja, faço o possível por expor claramente aquilo que me vai na minha cabeça. Acho que isso é uma deformação da minha profissão. Agora, ao mesmo tempo, quero dizer, como eu não sou um romancista, não sou um ficcionista, eu vivo sempre das pessoas cuja biografia eu faço e daquilo que elas me deixaram. Portanto, se for preciso dizer barriguinha, eu digo barriguinha. É por falar em barriguinha de grávida, acontece uma história engraçada com a Juliana. Naturalmente não teria tendência para escrever. Não, mas como vi. Mas a palavra eu também não usaria. Eu acho que eu digo barriga, de certeza. Não, isto aqui não tem a ver com barriguinha, tem a ver com maternidade. Ela não teve filhos, mas assistiu ao parto da primeira sobrinha que teve, que aliás foi depois a futura Marquesa da Fronteira. E ela diz, ficou tão doente só de ver o parto que ficou 15 dias de cama. Quando a irmã já se tinha levantado, ainda estava. Mas ela tinha muito sentido de amor também. Fantástico. E no teu caso, o que é que encontramos da Isabel nos romances históricos? Eu acho que, obviamente, por exemplo, as pessoas, os leitores dizem que gostam da Filipa de Lencastre e gostam da Dona Maria II, da relação entre os irmãos, etc. Eu acho que o facto e aquela senhora estava a dizer isso quando eu cheguei, o facto de eu pertencer a uma família de ter 8 irmãos e saber o que é viver numa casa com muitos, etc., de certeza que influenciar a facilidade com que eu consigo imaginar, por exemplo, os infantes a brincarem no Palácio da Vila uns com os outros quando lá estão, e quando vou ao Palácio ou vou a algum dos sítios, consigo ver na minha cabeça aquilo cheio de vozes e de discussões e de tudo. No caso da Ana Filipe, houve uma senhora, isto por causa da linguagem, uma das coisas que eu optei e nem faria sentido fazer de outra maneira, e isso eu acho que a escrita do romance histórico em inglês também é muito assim, de tentar fazer uma linguagem da época. Nós tivemos muito tempo, houve muitos romances históricos, muitas coisas, como muita Mercê, Vossa Alteza, eu acho que aquilo só complica a leitura, só torna difícil a gente perceber. Obviamente que causa imenso ruído, torna a pessoa pega-se ali e cria logo distância com aquilo.
Eu acho que os sentimentos, isso há coisa que eu descobri com a história, é que os sentimentos das pessoas, nós somos seres humanos sempre, há 700 anos ou hoje, e os sentimentos estão lá todos. Quando eu leio o Lobo Duarte dizia qualquer coisa parecida. Quando se leu o rei Dom Duarte a falar sobre a depressão que ele passou, ele não lhe chama de depressão, obviamente, mas a pessoa percebe que ele é uma depressão. Aliás, já o Daniel Sampaio e outras pessoas escreveram sobre a depressão. E ele diz, a luz não me chega, aquilo que me dava alegria já não me consegue dar, eu não tenho razão nenhuma, mas não me sinto tocado pelas coisas, eu sei que gosto delas, mas não sinto nada. Aquilo é uma depressão. Portanto, quando eu volto atrás na história, se calhar ponho palavras, às vezes, então muito mais para trás na história, ponho palavras que a pessoa na altura, como dizia o Zé, a Dona Filipa, conhecem-se 4 cartas delas e são secas, não têm ali. Mas depois, quando nós olhamos para a forma como, por exemplo, o filho fala dela, ou como ela própria, ou como aparece a falar da sua própria tristeza, nós percebemos que tem que haver ali uma intimidade com a mãe, eu tenho que estar muito agarrada às saias da mãe, há muitas coisas que podemos inferir daquilo e daqueles sentimentos. Porque é isso, as pessoas são pessoas. Porque as pessoas continuam a ser. E portanto eu acho que essa linguagem, mas isto para dizer que houve a certa altura, na Dona Filipa, uma senhora recebeu uma carta de uma leitora do livro que dizia que era o meu primeiro romance e nessa altura nem sequer tinha uma pessoa que me ajudasse na parte da revisão histórica. E ela escreveu a dizer que o livro tinha muitos erros. E eu fiquei preocupada, porque obviamente podia ter, não é? E olhei e os erros que ela corrigia eram: as princesas de certeza que nunca se sentaram no fundo da cama uma da outra a rir. Porquê? O rei Dom João I nunca chamou ao condestável estúpido. Não é estúpido, para, foi idiota, tal. Mas por que não? Porque houve ali um conflito enorme entre um e outro. Porque é que o Dom João não chegou? A que propósito é que o Dom João não chegou a casa e não disse à Dona Filipa: olha, aquele homem está... Porque ele agora é santo condestável. Pronto, isto era uma professora de História da faculdade e dizia que era coisa. E a última que eu gostei muito também dizia: e além do mais, as pessoas não dão banhos de gargalhadas, mas os banhos são de pássaros. Portanto, a leitura, quando nós começamos a fazer a leitura das coisas assim, pelos nossos olhos, como há bocado falava, um bocadinho do santo do altar, do santo condestável de agora e não da realidade ali, mas obviamente que há um risco da pessoa pôr um bocadinho dos seus próprios sentimentos, ou de como é que viveria aquela situação. Mas, para mim, um dos maiores elogios que eu tive foi uma historiadora, não essa, mais nova, que me disse que quando morre a primeira filha da Dona Filipa, que estava a ler o livro e começou a chorar e pensou: porquê que eu nunca dei por isto? Eu já estudei esta época, sou especialista nesta época. Porque nem sequer os historiadores estudam os príncipes que morrem antes dos 15 anos, dos 14, 15, porque só estudam, como era óbvio, eram famílias enormes, morriam não sei quantos à nascença, estudam os que assinam contratos, a partir do momento em que podem ser ou declarados ou aclamados reis, ou assinam contratos, ou podem fazer contratos de casamento. Ou seja, eles acabam por esquecer uma parte que eu acho que os romances históricos, com todos alguns riscos, vão recuperar, que é de certeza que uma mulher como a Dona Filipa, que chega a Portugal, que está longe da sua família, que tem uma relação muito próxima com o seu pai, que vem trazê-la e depois vai embora, com certeza que no seu primeiro filho, que morre com 1 ano, sentiu alguma coisa. Há aqui uma coisa que a Isabel focou, que um aspecto que eu acho bastante interessante, que é muitas vezes a chamada micro-história. Ou seja, até que ponto é que pode ser viável e trazer algo de novo, o abordar um determinado período, não por uma figura tutelar daquelas que vão certamente ficar nos cânones, nos livros, nos manuais,
mas pela vida da rainha pela aia, ou pelo seu criado, ou etc. Até que ponto é que isso de facto traz algo de novo e já é entendido dessa forma? É interessante. Ainda há, não é? Aquele fascínio apenas pelos tipos que ficam no livro de Eu acho história. que Sim, estávamos. não temos suficiente conhecimento, desculpe, só ia dizer, não temos conhecimento suficiente da história. Por exemplo, os ingleses fazem muito isso à volta do Henrique VIII. Toda a gente já sabe a história de trás para a frente. Portanto, se puser uma perspectiva de um outro ângulo, as pessoas entram na história porque elas já a conhecem muito bem. Aqui eu acho que ainda nos faltava o personagem principal. Mas isto quer em relação à investigação histórica do Google, quer em relação ao próprio romance histórico, não é? Acho que esta pergunta se calhar vão para os dois campos literários. A pergunta que eu fizeste foi a questão da micro-história. Certo. Uma história que nunca foi. Ou seja, eu se calhar, não sei se estou a ser exato, mas acho que uma micro-história pode vir a ser não nos centrarmos apenas nas das figuras tutelares e que serão o centro das atenções, mas em alguém que estará no segundo plano, mas que nos pode ajudar a extrapolar a compreensão de um período, de um facto, de um episódio, seja o que for. Certo, isso é sobretudo verdade, pode ser verdade em períodos muito mais recuados, em que efetivamente não existem fontes nenhumas. Porque é claro que quando se faz a biografia de uma pessoa do século XX, desde que haja suficiente informação, até se vai à micro-informação, ao micro-conhecimento, etc. Acontece, penso eu, que essa técnica é aceita noutras ciências, como é, por exemplo, o caso da arqueologia. Muito bem. Na arqueologia apanham-se 3 cacos e 2 pedaços de pedra e fazem-se tratados à volta daquilo. Uma especulação completa. Ora, se isso é admitido na arqueologia, também poderia ser admitido na história. E não há dúvida, se a gente sabe que morreram 3 filhos da rainha Dona Filipa de Lencastre, aquilo até pode ter tido influência nela, pode ter tido influência no rei, etc. É legítimo especular. E digo especular porque não há fontes suficientes, às vezes, para se saber detalhes sobre essas mortes. É curioso, uma questão nestes tempos, porque é que há uma ciência em que se admite que se façam grandes especulações, como é, por exemplo, E que se construam teses. os arqueólogos gostam muito de tirar ilações políticas, nomeadamente sob a ótica marxista, dos cacos e das pedras. Eu próprio gosto muito de arqueologia, mas às vezes rio-me. Como é que eles podem dizer que havia uma sociedade estratificada em classes com base nas pedras ser mais pontiagudas ou menos pontiagudas, ou que havia umas cerâmicas mais elaboradas e menos elaboradas? Para mim é pura fantasia, é vontade de meter as ideias de história do materialismo dialético na arqueologia. Mas se isso é possível aí, sem dúvida podia ser admitido para outras ciências e noutros exercícios da história como é este. Mas, João, por exemplo, eu na Dona Maria, como, por exemplo, quando ela é muito nova, não pode pensar nem dizer certas coisas, nomeadamente a relação do Dom Pedro com a mulher e com a amante, há em todas as partes há uma segunda voz. Na segunda parte há a Leonor da Câmara, que escreveu aquelas cartas violentíssimas e cheias de detalhes e portanto, e na terceira parte há a Rainha Vitória, porque às vezes há necessidade de, senão acabamos por fazer às vezes uma coisa muito panegírica da pessoa, se não houver um contraditório de uma pessoa que vê os defeitos e que vê as coisas de longe, porque a própria pessoa, se for na sua própria pessoa... Já que ter cuidado para não estar sempre a tomar partido, não é? Exato. Não é só tomar partido, é dar uma perspectiva. Por exemplo, a Dona Maria não se pode dar a perspectiva dela própria por ela própria, é preciso o olhar da Vitória a ver os disparates que ela está a fazer, não é? E portanto, as duas vozes neste livro foi um bocadinho, nas 3 partes são diferentes, é um bocadinho, parece mais complicado, mas eu acho que resulta, porque há sempre um segundo lado. É muito desagradável quando nós estamos a fazer investigação e como gostamos, eu pelo menos gosto das pessoas, ou passo a gostar das pessoas que investigo, quando detectamos, por exemplo, contradições absolutas de pensamentos ou de afirmações. Isso é muito desagradável, aconteceu porque entre coisas que disseram e coisas que fizeram? Coisas que disseram e depois dizem a verdade que não disseram. É muito desagradável, por exemplo, aconteceu isso com a Nota de Matos. Quando foi a Revolução
no 31 de janeiro no Porto, ele era um jovem cadete do Exército. Portanto, estava todo imbuído do espírito de ser oficial. E diz, aquilo foi uma revolução de sargentos. Podiam-se mandar todos presos ou algo assim. Tem assim uma frase em que trata mal a revolução. Passados 20 ou 30 anos, estava numa comemoração do 31 de janeiro, porque, portanto, tinha sido instaurada a República. Obviamente isto é uma fraqueza, e coitado do Nota de Matos, será isto um mero bocadinho, mas eu descobri e tive, no fim de contas, de pôr na biografia, mas confesso que às vezes custa-nos, não é? Encontrarmos estas fraquezas nas pessoas que investigamos. Fraquezas que eu nem quero olhar para mim. Há alguns autores que tenham influenciado a tua forma de escrever, a tua forma de trabalhar a escrita, que identifiques, naturalmente? A minha escrita não tem categoria suficiente para eu dizer que fui influenciado por autores. Mas tenho lido algumas biografias. Tem piada que o Vasco Praça Moura várias vezes me diz, quando encontramos, tens que ler os biógrafos ingleses. É curioso. Ele tem uma grande admiração pelos trabalhos biográficos ingleses. Confesso que eu leio melhor francês do que inglês e tenho biografias, tenho lido mais biografias de origem francesa, que há trabalhos ótimos. Há trabalhos ótimos de Stefan Zweig, por exemplo. São ligeiramente romanceados, se a gente vir bem. Porque, obviamente, os factos são todos muito corretos, como eu penso fazer também nos meus livros. Mas não há dúvida que, às vezes, a gente não sabe se estava a chover botes. Ele diz que chovia e tal, acontecia, não é? Estas coisas são perfeitamente, penso eu, aceitáveis numa biografia para não... Mas são feitas para quê? Para criar emoção, para criar cenário? Para criar cenário, para tornar mais agradável a leitura, porque senão corre-se o risco às vezes de ficar demasiado seco. Por exemplo, esse exemplo é ótimo. Chovia a potes. Qual é... Há uma mais-valia emocional? Há um objetivo no mas estado se calhar de é ter que espera, a Ana Maria está sempre a dizer o tempo. Assim, pronto, mas aí é uma sustentação. Aí é uma sustentação. Não, às vezes há... Não está escrito, lá está. Agora, neste caso que ele está a dar. Não, mas às vezes pode ser porque... Olha, por exemplo, estou a lembrar, na Juliana, já se sabe que em novembro em São Petersburgo está um frio tremendo, não é? Ela morre em dezembro ou novembro, qualquer coisa assim, e eu faço uma referência ao frio. Ela lembra-se de Portugal pela última vez, quando volta, porque o inverno pesado que digo eu. Sim. Pois, digo eu. E é verossímil, lá está. Só se ela tiver tido amnésia que não passou assim. Eu estava aqui a perguntar a questão das influências ao Zé Norton, também porque no teu caso achei curioso, quando te fiz essa pergunta, foi uma das entrevistas que foram incluídas na brochura que nós distribuímos agora aos presentes, penso que a tenham com vocês, e tu falas de diversas influências, entre elas a Agatha Christie. De que modo é que encontramos a Agatha Christie nos livros de Isabel Stewart? Não sei se se encontram. Por alguma coisa colocaste o nome dela. Sim. Eu acho que tudo o que nós Não lemos... perguntei aos outros que tu gostas, aqueles que te influenciaram. Sim. Mas eu acho que eu acho que a Agatha Christie tem a emoção do não saber quem matou, não é? Da emoção e é um bocadinho isso às vezes que eu também, quando escrevo, também quero dar, não quero dar as respostas todas na primeira linha. Mas se calhar também lá pus o Harry Potter, não? Não, mas a Agatha Christie achei curioso. Já agora, só acrescentar uma coisa. Quando eu digo, não quero que me interpretem como falsa modéstia aquilo que eu disse. A escrita não tem categoria suficiente para eu dizer que tenho lá influências ou não. Eu acho que escrevo português, escrevo bem, e como disse, tenho a preocupação de que os meus livros sejam facilmente lidos em termos de escrita. Agora, efetivamente, não conheço influências. Acho que é um bocadinho, talvez, fruto da informação, como disse, aquela preocupação, se estivesse no exame, a explicar muito bem ao professor que sei a matéria. Outra coisa que dizes também é que, apesar de teres feito biografias de mulheres até agora, ainda has de escrever sobre o homem. É um desafio que ela tem. E quem é que está aqui a biografia de uma mulher, cabe a você agora fazer uma biografia de um homem. E quem é que poderia ser escolhido?
Não sei. O Dom Manuel parece-me ser um rei interessante. Mas não sei. Ainda não pensei nisso oficialmente. José Norton, como é que um historiador com formação em economia, conjugando essas duas ciências, olha para o nosso país atualmente? Eu, por acaso, nesse aspecto estou a razão. Não só tenho a perspectiva histórica, como tenho a perspectiva de economista. Exato, conjugando as duas. Vivemos, quando eu disse que o empréstimo tinha tido consequências, teve obviamente com certeza consequências, mas coincide com um período, ou com um dos momentos do declínio de Portugal, declínio financeiro. A seguir vem o período conturbado que dura, no fim de contas, desde 1820 até à regeneração, ou seja, até 1850 e tal. Passa por esse período da Dona Maria, em que encontrou um homem que parte de uma base setembrista quase, ou seja, muito radical em termos políticos, muito de esquerda, mas o Costa Cabral, a certa altura, percebe que este país tem de ir um bocado pela pancada, pelo menos naquela altura, e torna-se um ditador e um homem muito duro. A Dona Maria deve ter gostado dele por causa disso, porque estava farta, de facto, de ter relações de todos os dias, e passou ali uns períodos muito complicados a Dona Maria II. Teve à beira, muitas vezes, de... É muito corajosa. Muito corajosa. Sempre a pôr os Eles barcos subirem por escada acima e dizer ao Dona Maria, agora vai ali à janela dizer aquilo que a gente diz. Teve à beira várias vezes acontecer. O que acontece? Outro dia o Vasco Polivalente fazia um paralelo muito curioso entre o período da regeneração, que segue este período miserável em que Portugal andou para trás. Primeira metade do século XIX, Portugal andou para trás, não há dúvida. Porque as revoluções todas, só se perdeu tempo. Devo dizer, e isto é politicamente muito incorreto, que foi inútil, em meu entender, porque a evolução política não correspondeu à evolução política, uma evolução económica, nem tão pouco social. Depois temos a regeneração, em que temos uma altura em que aconteceu um bocadinho que aconteceu agora. Fizemos coisas fantásticas, fizemos o comboio, etc, estradas e tudo isso, endividámos até um ponto, chegámos a 1890, estávamos de tanga. Praticamente de tanga ficámos até vir aquele senhor que ninguém gosta em Portugal, que é o Salazar. Mas que, pelo menos em algum tempo da vida dele como político, endireitou pelo menos as finanças, o que, como vemos agora, não foi mal. Porque andava-se descalço, não se andava a andar para trás, como agora estamos condenados a andar seguramente. E depois veio o período a seguir ao 25 de Abril, em que tivemos oportunidades extraordinárias, mas que, desgraçadamente, olhando para trás, vimos que malbaratámos o dinheiro que a Europa nos deu, não tomámos juízo, não investimos no que devia ser, estamos em risco outra vez de voltar a andar para trás. Isto é uma perspectiva um bocadinho pessimista. Portanto, é uma mistura, eu compreendo do ponto de vista económico, compreendo tudo isto que está a passar, não tomo posição, devo dizer que não vejo telejornais, porque lamentavelmente acho que a classe jornalística em Portugal tomou um ascendente em termos de opinião pública excessivo para a qualidade de pessoas que deitam cá para fora. Portanto, há meses que não vejo telejornais. Portanto, esta fita que vai passando e que se repete, está a continuar, eu não perdi nada por não ter visto o que se passava nos jornais. Portanto, como economista, acho que isto aconteceu, é fatal, e que nos sirva de exemplo para ver se melhoramos o calvário que nos espera durante muitos anos. Pegando na expressão do José Norton, que a classe jornalística criou um ascendente excessivo, eu pergunto aos jornalistas que querem sobre história, a mesma coisa que perguntei ao Zé. Não, eu concordo que neste momento a comunicação social, e eu faço parte dela, está um bocadinho a falar no politicamente correto e tudo à mesma voz. Aliás, temos visto as reações absolutamente absurdas sempre que alguém faz um comentário, fosse o Rico, fosse a Isabel Joné, fosse o que fosse, e que tem todo o direito de exprimir a opinião deles
da maneira que entenderem, como há um uníssono completo de vozes e de comentadoras, etc., todos exatamente igual, a que se juntam as redes sociais e todos repetem a mesma coisa, que é a coisa mais fácil de ouvir, que são aquelas ideias feitas, tudo se resolvia, quer dizer, eles têm as soluções todas, ou melhor, sabem todos como é que se fazia, mas ninguém sabe. Nunca se viu tanta gente a saber o que é que é Exatamente. fazer em Portugal. Aliás, também nunca se viram tantos economistas na televisão, não é só jornalistas. Economistas descobriram-se mais economistas por metro quadrado do que sei lá o quê. E eu acho que de facto está bastante cinzenta nesse sentido. Acho que tenho a sensação, um bocadinho como o Zé estava a dizer, que, à exceção, às vezes, de encontrarmos um comentador com mais graça que eu vou procurar, eu, ao contrário do Zé, continuo a ler os jornais, mas a verdade é que sinto às vezes que é como uma novela que nós, se faltaram os episódios, não se perde nada, a história está exatamente no mesmo ponto. Acho que é perigoso. Esperemos é que casem no último episódio que vão Exatamente. Acho que é perigoso. Acho que sempre que a comunicação social se junta, no fundo, para não fazer pensar e fazer repetir slogans, acho que a grande função da comunicação social é ajudar a pensar e ajudar a ver perspectivas diferentes. Se é para nos dizerem baixa troika, não sei o que, temos um movimento dos indignados, etc., para falar, não é? E outros legitimamente, mas já há que haver uma leitura crítica sobre isso e temos um bocadinho que não estejamos a ajudar as pessoas a pensar. Preocupa-me muito dentro da comunicação social, mas que é inevitável também com a crise, que é os custos das redações obrigaram a redações minúsculas, qualquer dinheiro para investigação ou para um jornalismo mais sério não existe, os estagiários estão em grande parte a fazer trabalhos que não podem fazer sem ter uma supervisão de outras pessoas e estão. Há uma ideia de que os políticos ou as pessoas que estão em lugares públicos podem ser percebidas como se fossem obrigadas a fazer parte desta novela. Eu dizia no destaque, tive esse prazer de durante 5 anos trabalhar com jornalistas que eram miúdos quando eu fui para lá e que agora acho que já são mais séniores. E eu às vezes via na televisão aquela ordem de jornalistas atrás do ministro que diz que não fala, e eles continuam a ir atrás dele para a sala seguinte, até que o político diz, vão todos a qualquer coisa, ou diz desagradável, e essa é a manchete que o senhor não quis. Quer dizer, e todos colocam a mesma manchete. E todos colocam a mesma manchete, o senhor disse que não sei o que, não sei o que. Mas aqui não se esqueça de fazer uma coisa, e esquecem-se que ele disse o mesmo a todos. Exatamente. Uma coisa fantástica. E eu dizia, se eu vos vejo algum dia na televisão ali a ir atrás de uma pessoa que disse que não quer falar, no seu absoluto direito de dizer que não quer falar, e depois é muito mais inteligente ligar para essa pessoa 2 horas depois e falar com ela calmamente e permitir do que imaginar que ela ali... Mas para isso tens que ter alguém numa redação séria Exatamente. que saiba explicar isso. E tem que ter, eu acho que aí este governo, enquanto eu ali esteve, teve grandes falhas na capacidade de comunicação e nos gabinetes de imprensa que teve e na qualidade das pessoas que estão nesses gabinetes de imprensa, que é um trabalho que eu não compreendo como é que eles vão de jornalistas para gabinetes de imprensa de ministros e voltam para as redações quando cai o governo e depois vão nesta leva. Não compreendo, mas acho que um bom assessor de imprensa é uma coisa absolutamente fundamental, seja num hospital, num tribunal ou em qualquer outro lado. Que é alguém que é capaz de dar ao jornalista a informação suficiente para ele trabalhar e não ter que pôr manchetes idiotas que não dizem nada porque não tem nenhuma informação. E, portanto, nesse sentido, eu acho que há um empobrecimento também aí, algum por dinheiro, algum por falta de dinheiro e de recursos, algum por uma coisa imediata. Eu acho que há preciso dizer uma coisa, sempre fui contra a ideia de que a culpa está toda na comunicação social, porque obviamente os consumidores têm tido e têm sempre uma palavra a dizer sobre isso.
E quando nós dizemos, a televisão faz às crianças, eu não sei quem faz, nós somos pais, nós temos o botão, o comando e devemos ser capazes de gerir isso e podemos não ver, e podemos protestar, e podemos associar. E, portanto, eu acho que de facto não vamos passar uma boa fase, não estou otimista em relação a isso, mas há só uma coisa curiosa, e acho que temos que acabar, não é? Já são quase 8 horas, mas agora há uma série, não sei se alguém vê, chamada A Parteira, que é na Fox Life. Uma bela série. Sim, e é uma série que eu olhei para aquilo e pensei assim, isto deve ser antes da Segunda Guerra Mundial, ou logo a seguir à Segunda Guerra Mundial. Então ainda tem isto, nem tem ambulâncias, é umas enfermeiras que trabalham num bairro pobre e vão lá e tratam a tuberculose, que isto até pela imaginária. E aquilo é do ano em que eu nasci, de 1960. E eu acho que quando nós olhamos para a estatística e para a economia, o país galopou em 30 anos com dinheiros mal aplicados, mal feitos, mas a verdade é que temos estradas, temos hospitais, temos melhores escolas, temos melhores coisas. E de certa maneira, sendo otimista, olha, ainda bem que o dinheiro se serviu para as fazer, mesmo que elas sejam um bocadinho acima do que nós agora temos dinheiro para manter. Mas elas estão lá, apesar de tudo, vivemos. Mas acho que nós temos que nos aceitar como aquilo que somos, e é essa dificuldade que eu acho que nós temos todos muito grande. Ninguém gosta de andar para trás, mas de facto vivemos e de certa acima forma das os nossas romances históricos possibilidades. ajudam-nos a perceber aquilo que somos. Não, eu acho que os romances históricos também ajudam quando nós percebemos que esta coisa de deitar a culpa nos políticos como se eles fossem uma parte, não fossem iguais a muitos de nós, à maioria de nós, e não fôssemos nós que os elegemos. E como disseste há bocado, são pessoas. Exatamente. Não esquecemos disso. Quando tem protestos simples, o que é que não vais tu falar? Pois é. Depois dizem que a classe política está... Exatamente. Quando as elites, ou as pessoas que poderiam, que se esperava que pudessem, não querem ir, não há dúvida que as coisas... Ou pior do que isso, estão à espera de um momento melhor para Um ir. momento melhor. Eu queria só fazer um vídeo com o pai da Isabel, que referiu os jornalistas, esqueci-me que a Isabel era jornalista. Não tenha medo de tu agora me vais cascar em qualquer sítio, mas por uma questão... Não. Foi ótimo, porque explicou porque é que fazia sentido passar a mesma pergunta para mim. Antes de terminar, gostava obviamente de vos desafiar a colocarem alguma pergunta aos nossos convidados. Eu quero colocar uma pergunta que achei, atendendo àquilo que eu vi em relação à história, e eu acho a história extremamente importante. O Sr. José Norton fez um comentário que eu achei interessante. O Pinamanique disse uma coisa que desdisse passado 30 anos. Eu gostava de saber o que é que a história, no futuro, vai dizer em relação aos nossos políticos que dizem uma coisa hoje e outra amanhã. Como é que o panorama histórico vai ser transmitido para a geração futura? E ainda por cima agora não faltam documentos. Agora não temos que esperar 50 anos, nem 10, nem 20, para termos já uma noção da realidade. Eu até acho que seria bastante importante um documento histórico contemporâneo em que pudesse mostrar Sim, eles lá vão buscar as afirmações do Durão Barroso do MRPP. Sim, mas geralmente em redes sociais e em oposição de um lado ou do outro. Sim. Agora, um documento histórico, eu acho que seria extremamente interessante. Eu acho que se contradizem muito, acaba por dizer, olha, não tem história. Mas, no fim de contas, é um pouco a história, e aí pego nas palavras da Isabel, a culpa não é tanto deles, mas como quem os aceita. E, nesse sentido, o povo português, digamos assim, tem culpas de aceitar, muitas vezes, pessoas que não precisam de 30 anos para se contradizerem. O Norton Matos contradiz-se porque disse uma coisa numa carta particular para o pai, que há um plano, e depois, futuramente, 30 anos depois, disse uma coisa em termos políticos. Eu também não gostei, também... O que estávamos a pensar que a carta será a verdade. Ora, esta gente que, de facto, ao fim de 6 meses, 3 meses, 2 dias, desdiz aquilo que disse, de facto, não tem história. A história é de um povo que aceita, no fim de contas, ser sucessivamente deixar-se entregar nas mãos de pessoas que agem dessa maneira. Já permita-me só replicar uma coisa que eu acho interessante. E eu concordo absolutamente consigo. No entanto, há uma situação que eu acho que seria importante
e também a referiu há bocadinho. As pessoas que são importantes, as pessoas que são alguém que tem algum valor neste país, põem-se elas próprias à margem desta situação. E eu acho, sinceramente, e como estavam a dizer, a culpa é de quem vota, porque vota bem ou vota mal, mas neste caso estamos a ver que tem votado mal há muito tempo, mas o facto concreto é que falta uma coisa que eu acho, efetivamente, que a elite intelectual, e não só, do nosso país, também podia liderar. É que todos nós, não vê telejornais. Eu tento ver todos os dias, mas infelizmente é uma desgraça. Agora, seria extremamente interessante que houvesse alguém da denominada elite que efetivamente falasse do que é a história de um país e falasse como é que poderíamos alterar o país. E não daqueles que lá estão e que dizem todos os dias a mesma coisa. Era importante que nós soubéssemos e que a população soubesse aquilo que acabou de dizer. O que é que aconteceu no passado e o que é que poderá acontecer no futuro. E nós não fazemos rigorosamente nada neste país. Nós temos uma cultura muito baixa, as pessoas que a têm e que podiam efetivamente liderar este país também se abstraem muito da situação do país e limitam-se muitas vezes a comentar. O que é mau, porque todos nós ouvimos indicar montes de problemas na televisão, nos jornais, onde seja, e raramente vemos alguém que traga uma proposta válida para fazer a alteração. E aí, isto é um desafio, obviamente, muito quixotesco, mas seria muito importante que algumas das pessoas que são alguém neste país pudessem também liderar essa alteração. Quanto seria bom, mas não há dúvida que assistimos a muita demissão por parte das elites, lamentavelmente. Mais alguma questão? Eu sei que temos de terminar, mas não resisto eu a colocar uma última questão. Começamos por falar de cartas, e agora, quando o senhor fez esta última questão, ressalva, comentário, falou-se, depois agora há informação até com as redes sociais. E eu lembrei-me de uma intervenção a que assisti aqui há cerca de um ano, do Henrique Caiate, em que ele dizia uma coisa que me ficou a martelar as ideias. É que, de facto, estas cartas em papel, a que vocês tiveram acesso, 200, 300 anos depois, exatamente. E os e-mails que nós trocámos há 6 meses, onde é que eles andam? E que peso é que isto vai ter na historiografia? Ou seja, este aparente enorme volume de informação, contudo, volátil. Gostava de vos ouvir sobre isto. Temos que passar a imprimir. Eu penso nessa questão, muitas vezes, por exemplo, a gente tem o computador e aquilo ficou. Completamente. O que é que se faz ao disco que a gente lá tem? Eu, por vezes, já é o segundo ou terceiro, que aquilo vai tudo embora. Pode haver um dia que começa a haver os cocabichinhos e os ratos da biblioteca, que em vez de andarem à procura de papel, estão à procura de... Dentro desse... Exatamente. Com a capacidade de processamento que existe atualmente, é bem possível que se possa daí tirar uma catadupa de informação. Ainda bem que nós somos fazemos romance histórico agora e isso fica para os outros. Quem vier atrás do cenário. Quero agradecer-vos profundamente a vossa presença, acho que foi extremamente interessante. Agradecer-vos a vocês, naturalmente. E já sabem, amanhã continua o Livros Oeste, estamos aqui até sábado. Estes livros e outros dos mesmos autores estão à venda na Feira do Livro. Se quiserem pedir algum autógrafo a eles, não se acanhem. E obrigado mais uma vez.